Artigo 164-A. O dever do município para com a educação será efetivado mediante a garantia de: Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, a ser implementado progressivamente até 2016 nos termos do Plano Nacional de Educação. Inciso 2. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 3. Educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Inciso 4. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 5. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 6. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação saudável, variada e segura e a assistência à saúde. Inciso 7. Membros do magistério em número suficiente para atender à demanda escolar. Inciso 8. Implantação progressiva da jornada integral nos termos da lei. Inciso 9. Ensino que objetive a alfabetização dos adultos, podendo para isso firmar parcerias com outras esferas de governo ou entidades não governamentais. Inciso 10. Padrão de qualidade. Inciso 11. Programas de transporte escolar para alunos que residam na área rural do município. Inciso 12. Programa de saúde preventiva e atendimento médico. Inciso 13. Orientação sobre a prevenção acerca dos malefícios causados pelo uso incorreto ou excessivo do computador ou outros recursos tecnológicos, tais como vício, indisposição para outras atividades, problemas de visão, mente, músculos, fadiga, dependência patológica, dificuldade no convívio social, empobrecimento do vocabulário, da escrita e outros. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. É facultado ao município prover, mediante incentivos especiais ou concessão de prêmios e bolsas, atividades de estudos de interesse local e de natureza científica, literária, artística e socioeconômica. Parágrafo 4º. O município manterá programa de prefeito e vereadores mirins ou similares na forma da lei. Artigo 164-B. A lei que organiza o Sistema Municipal de Educação fixará os conteúdos mínimos para o ensino fundamental e infantil, observada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de maneira a assegurar, além da formação básica, inciso 1, a promoção dos valores culturais, nacionais e regionais. Inciso 2. Programas visando a análise e a reflexão crítica sobre comunicação social.
Inciso 3. Currículos escolares adaptados às realidades dos meios urbano e rural. Inciso 4. Programação de orientação técnica e científica sobre a prevenção ao uso de drogas, a proteção do meio ambiente e a orientação sexual. Inciso 5. Políticas de educação para a segurança do trânsito e meio ambiente. Inciso 6. Conteúdos programáticos voltados para a formação associativa, cooperativista e sindical. Parágrafo 1º. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 3º. O Estado e seus municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 4º. O município atuará prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Artigo 164-C. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Observância das normas gerais da educação nacional. Inciso 2. Autorização e avaliação de sua qualidade pelo poder público. Inciso 3. Avaliação da qualidade do corpo docente e técnico-administrativo. Inciso 4. Condições físicas de funcionamento. Artigo 164-D. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que: Inciso 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Capítulo 3. Da Política de Cultura. Artigo 164-E. O município garantirá o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, bem como apoiará e incentivará a valorização, o fomento e a difusão das manifestações culturais, enfatizando a preservação e a promoção da identidade e da memória local. Artigo 165, revogado. Artigo 166, revogado. Artigo 167. O município destinará recursos para o desenvolvimento das atividades correlatas ao esporte e lazer, cujo investimento prioritário será a construção de unidades esportivas e de lazer na periferia, implantação e manutenção de cursos de iniciação esportiva e realização de eventos esportivos e lazer comunitário, com o envolvimento de toda a população. Artigo 168.
ficam isentos do pagamento do imposto predial e territorial urbano os imóveis tombados pelo município, em razão de suas características históricas, artísticas, culturais e paisagísticas. Artigo 168-A. O município incentivará a livre manifestação cultural, mediante: Inciso 1. Criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas. Inciso 2. Integração de programas culturais, educacionais, de lazer e de apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas. Inciso 3. Acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres. Inciso 4. Promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura. Inciso 5. Planejamento e gestão do conjunto das ações, garantida a participação de representantes da comunidade. Inciso 6. Compromisso do município de resguardar e defender em seu território a integridade, pluralidade, independência e autenticidade das culturas brasileiras. Inciso 7. Cumprimento por parte do município de uma política cultural não intervencionista, visando a participação de todos na vida cultural. Inciso 8. Preservação dos documentos, obras, objetos, monumentos naturais e demais registros de valor histórico, artístico, cultural ou científico. Inciso 9. Desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com outros municípios, estados e países. Inciso 10. Incentivo e valorização de todas as formas de expressão cultural, com ênfase à produção artesanal como expressão artística do município. Inciso 11. Preservação da identidade e da memória jaraguaense. Inciso 12. Concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro às entidades culturais e pessoa física ou jurídica com sede no município, por meio do fundo respectivo em conformidade com legislação própria. Inciso 13. Concessão de incentivos nos termos da lei, para a produção e difusão de bens e valores culturais como forma de garantir a preservação das tradições e costumes das etnias formadoras da sociedade jaraguaense. Artigo 168-B. Constituem patrimônio cultural municipal os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, nos quais se incluem. Inciso 1. As formas de expressão. Inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos culturais. Inciso 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. A lei municipal fixará as normas de guarda, gestão e conservação dos documentos públicos e de sua consulta a qualquer interessado. Parágrafo 2º.
A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 3º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Artigo 168-C. O município, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural local por meio especialmente de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. Inciso 168-D. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para o município. Artigo 168-E. Lei municipal disporá sobre criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Artístico e Natural. Capítulo 4. Da política, do esporte, do lazer e do turismo. Artigo 169. O município apoiará e incentivará as práticas esportivas formais e não formais, como direito de todos. Artigo 170. Revogado. Artigo 170-A. As ações do município e a destinação de recursos orçamentários para o setor darão prioridade. Inciso 1. Ao esporte educacional, ao esporte comunitário, ao incentivo às competições desportivas estaduais, regionais e locais, e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento. Inciso 2. Ao lazer popular, com meios de recreação sadia e construtiva, inclusive programas especiais para pessoas idosas. Inciso 3. A construção e manutenção de espaços devidamente equipados, bem como o acesso facilitado às áreas públicas para as práticas esportivas e para o lazer. Inciso 4. A promoção, estímulo e orientação à prática e difusão da educação física. Inciso 5. A adequação dos locais já existentes e previsão de medida necessária quando da construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de deficiência, idosos e gestantes, de maneira a integrá-los aos demais cidadãos. Parágrafo único. O município estimulará e apoiará as entidades e associações da comunidade dedicadas às práticas esportivas. Artigo 170-B. Lei municipal disporá sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal do Esporte e regulamentará o gerenciamento do Fundo Municipal do Esporte. Artigo 171. Revogado. Artigo 172. O município incentivará o lazer como forma de promoção social. Artigo 173. Revogado. Artigo 174. Revogado. Artigo 175. Revogado. Artigo 175-A. O município proporcionará meio adequado à prática do turismo, mediante: Inciso 1. Aproveitamento dos recursos naturais como locais de passeio e distração. Inciso 2. Estimular e apoiar turismo de eventos, objetivando a movimentação econômica do município. Inciso 3. Apoio ao comércio turístico, através de leis de incentivo. Parágrafo único.
os serviços municipais de esporte e lazer articular-se-ão entre si e em conjunto com os de cultura, visando a implantação e ao desenvolvimento do turismo. Capítulo 5. Da política de assistência social, da família, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso e das pessoas portadoras de deficiência. Seção 1. Da assistência social. Artigo 176. O município prestará assistência social a quem dela necessitar e tem por objetivos: Inciso 1. A proteção à família, à mulher, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e ao deficiente. Inciso 2. O amparo às mulheres, às crianças, aos adolescentes e idosos carentes. Inciso 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho, à família e à comunidade. Inciso 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Artigo 177, revogado. Artigo 177-A. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 177-B. As ações na área de assistência social serão organizadas em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de assistência social e correlatas por um conjunto de instâncias deliberativas, compostas pelos diversos setores envolvidos na área, cabendo ao município a responsabilidade pela condução da política de assistência social. Artigo 177-C. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social e ou correlatas observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Artigo 177-D. A política de assistência social como Sistema Único de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu enfrentamento à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, objetivando: Inciso 1. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica ou especial para famílias, indivíduos e grupos que dela necessitarem. Inciso 2. Contribuir com a inclusão e equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais em área urbana e rural. Inciso 3. Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e garantam a convivência familiar e comunitária. Artigo 177-E. A política de assistência social rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. A supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Inciso 2. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas.
Inciso 3. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Inciso 4. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Inciso 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como os recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Artigo 177-F. A organização da política de assistência social tem como base o Sistema Único de Assistência Social, conforme as seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como as entidades de assistência social e ou correlatas e as entidades beneficentes, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando as diferenças e as características socio-territoriais locais. Inciso 2. A participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Inciso 3. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Inciso 4. Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. Artigo 177-G. Lei municipal disporá sobre a criação, composição, atribuições e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e da Política Municipal de Assistência Social. Artigo 177-H. Cabe ao poder público, bem como à família, assegurar à criança, ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.